Então, quando nós falamos a respeito de princípio de semeadura, a primeira coisa que vem de referência na nossa mente é que precisamos plantar para depois colher. E isso é uma verdade bíblica, é um princípio bíblico, é um fundamento à nossa fé. Nós buscamos muitas vezes respaldar e calcar a nossa vida em cima desse princípio, né? Porque esse princípio ele é aplicável em várias áreas. Mas é muito falado e muito usado esse princípio quando nós falamos a respeito de finanças, e a gente vê hoje em dia muito forte. A gente sabe que durante toda a história da igreja isso sempre foi presente, mas hoje está muito forte, né, com todo esse movimento neopentecostal, que cada vez tem crescido mais, a pregação de que nós vamos colher na área financeira, na prosperidade da nossa vida, no sucesso, de acordo com aquilo que nós ofertamos, de acordo com aquilo que nós investimos, tá? E deixa eu tentar esclarecer algumas coisas. Primeiramente, sim, nós colhemos na proporção que plantamos, tá? Mas é importante ressaltar que esse princípio ele precisa ser genuíno. O que a gente encontra muitas vezes no nosso coração escondidinho lá é uma coisa chamada barganha, que muitas vezes nos leva a dar algo esperando retorno. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para a vida de Paulo, dos discípulos, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que deram tudo, que semearam, que plantaram e que não tinham expectativa de retorno dos homens, não tinham expectativa de adquirirem coisas, de serem abençoados nessa terra. O verdadeiro retorno, a colheita que eles aguardavam era na eternidade, era poder olhar e perceber que aquilo que era plano de Deus na vida deles estava sendo cumprido. Então, às vezes a nossa colheita, né, quando o nosso coração é genuíno, ela não vai se resumir em darmos alguma coisa esperando tê-la de volta numa proporção maior, tá? Uma outra coisa que é importante nós entendermos é que quando nós falamos de princípio de semeadura e de colheita, nós não podemos pensar apenas no plantio e na colheita, mas em todo o processo que isso envolve. Quando você pensa como um agricultor, como um fazendeiro, todo o processo de plantio, de crescimento do fruto, de crescimento da planta, de adubagem, de irrigação, todo esse processo é um processo longo de identificar a estação certa para plantar, né? E é muita coisa para a gente falar, mas deixa eu te falar só de uma coisinha, algo que é muito importante, que até alguns fazendeiros, alguns agricultores, quando cometem esse erro, geralmente vão à falência, eles quebram, né? E eu vejo muito isso na nossa vida, né? Em várias áreas, e vamos aqui ressaltar um pouquinho a área financeira. Quando nós temos a semente, e preste atenção, tudo aquilo que Deus te incumbiu de fazer, tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele já colocou o recurso para você executar. Deus não nos dá uma missão para ser realizada, algo, e não nos dá a estrutura. Então, às vezes nós não conseguimos enxergar, mas a semente está na nossa mão. Então, quando nós temos uma semente, pensa com o agricultor, você tem uma semente no celeiro, você tem uma semente no armazém estocada, mas você está passando por uma dificuldade financeira, o seu armário está vazio, a sua conta bancária está vazia. Qual é que é a tendência? Chega na época de plantar, o fazendeiro ele fica intimidado, ele fica com medo de plantar e depositar a semente na terra e passar um período sem ter o que comer. Mas os fazendeiros inteligentes e corajosos, o que eles pensam? Que a semente precisa ser plantada, independente da minha condição, independente do meu estado que é temporário, eu preciso plantar, porque só o plantio me garante uma colheita. Eu deixar a semente no armazém me garante alimento por alguns dias, mas essa semente acaba, e a semente é a fonte de vida do fazendeiro, é o recurso renovável. Então, quando nós retemos a nossa semente,
aquilo que nós deveríamos depositar na obra do Senhor, aquilo que nós deveríamos ofertar, aquilo que nós deveríamos lançar na terra, mesmo com dificuldades, aquilo que nós deveríamos lançar, nós retemos, nós comemos a semente, nós estamos garantindo que nós não teremos colheita nem na próxima estação e nem na próxima, e muitas vezes nós entramos num processo que na agricultura chama-se entre safra, e alguns entram nesse processo aí por muitos anos, por não entender o princípio de plantar a semente. Então deixa eu te dar um conselho assim, a respeito de ofertas, de dízimos, de princípio de semeadura e de colheita. Plante. A semente que está na sua mão, ela está na sua mão para ser plantada. Semeie, lance na terra e creia que Deus vai dar o crescimento, creia que Deus vai te dar uma colheita, ainda que tu não seja exatamente aquilo que a gente prospecta na nossa mente. Sim, nós teremos uma colheita, porque isso é princípio, e todo princípio é imutável, todo princípio é eterno e todo princípio é honrado por Deus. Deus abençoe.